Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com autores e autoras sobre produções da literatura afro-brasileira. O escritor convidado de hoje é Alan da Rosa. Não saia daí. Escritor, poeta, educador, capoeirista, Alan da Rosa é historiador, mestre e doutorando na Faculdade de Educação da USP. No Núcleo de Consciência Negra, na Universidade de São Paulo, foi professor alfabetizador de História da África e do Brasil para jovens e adultos. Em 2018, Alan foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Alan, é um prazer recebê-lo aqui, viu, na TV UFMG. Obrigado pelo convite, conversar. E para colaborar com a nossa conversa, convidamos a doutoranda em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas, Soraya Martins, mestre em Teoria da Literatura pela UFMG. Obrigada pela sua presença, viu, Soraya? Obrigada, Soraya. Obrigada. Então, Alan, vamos começar aqui a nossa conversa, porque eu sei que você começou a escrever na infância, criando as biografias fictícias dos jogadores dos seus times de botão. Conte pra gente como é que foi essa experiência. Eu jogava bastante futebol de botão. Futebol, para mim, inclusive, é um eixo muito bacana para entender a sociedade brasileira, entender o século XX inteiro, né? Rádio, TV, cultura de massas. Sou corintiano, da unha até a nuca. E aí eu ia no Atlas e procurava cidades do mundo e fazia jogos clássicos, né? Entre time do Peru, time da Alemanha. Essa memória que eu tenho. E escrevia, inventava o goleiro é padeiro, o lateral direito é pedreiro. Era isso. E como que essa sua experiência, né, de escrever essas biografias fictícias na infância influenciaram ou influenciam a sua escrita atual? Acho que talvez seja uma intimidade com o caderno, uma onda de brincar, imaginar vida para dentro de uma cabeça, né? Ou de um jogador. Talvez seja essa onda mesmo de considerar o caderno uma extensão, né? Um quintal da casa que a gente é. Então, Alan, em 2016, você lançou seu primeiro livro de contos, que chama Reza de Mãe. São 14 textos. Fala um pouquinho para a gente sobre a elaboração dessa proposta, dessa reunião, desses 14 textos em Reza de Mãe. Tá. São contos que já tinham, alguns, sido publicados nas nossas coletâneas, que a gente fazia muito fanzine, rodava caderno ou fósforo, lá no Jardim João 23. Outros saíram nas edições Literatura Marginal, da Caros Amigos. Muitos são inéditos também, acho que mais da metade, ou quase a metade, surgiram a primeira vez ali. E teve uma onda de trançar alguns personagens que estão em algumas histórias como exemplares, e logo nas outras histórias aparecem com outras faces que de cara não tinham sido apresentadas. E aí a editora procurou para lançar. E eu aceitei, foi bacana, rodou legal. Você tem uma pesquisa com a linguagem, com uma linguagem poética, que ao mesmo tempo é uma linguagem que tem muito axé, é uma linguagem que também é muito cortante. Você fala dessa experiência, dessa busca estética por essa linguagem apurada? Porque, por exemplo, quando eu leio um texto seu, eu sei que é seu. Né? Quando eu li, por exemplo, o prefácio do livro da Conceição Evaristo, que você escreveu, antes de saber, de lá na assinatura, eu sabia que era seu. Então, me fala um pouco desse lugar estético que você vai tecendo, que você está cavando, que tem uma marca muito sua. Obrigado. Penso que as pessoas que fazem arte, elas precisam ter um estilo, né? Sem forçar.
é a impressão digital mesmo. A saliva de cada um, seja o gesto, a locomoção, a circulação de um corpo que dança, o jeito de montar a luz para um artista da luz, um fotógrafo que nos ensine a enxergar pelo jeito como ele organiza o ângulo, as sombras. E o axé na escrita já é outro mistério, né? Uma vez eu perguntei ao Muniz Sodré, um mestre contista e teórico que eu mais admiro, vivo no Brasil, e é uma longa dúvida, é um enigma, se é possível ter axé na escrita. Eu sinto que sim. E, ao mesmo tempo, eu não posso dar certeza. Já você tinha perguntado de pesquisa de linguagem, né? É. A gente escreve com a orelha, né? A gente escreve caminhando e procura dar conta desse tacho, que eu acho que é a nossa cara mesmo, nessa época, que é esse namoro entre a voz e a página, sabe? Acho que sobrou pra gente, do Caribe para baixo, essa dádiva mesmo de traçar uma outra relação entre a escrita e a voz. A gente hoje, compreensivelmente, diante de tanto chicote, tanto arreio que os livros desceram, né, na nossa cangaia, a gente muitas vezes joga a palavra escrita longe, como se ela fosse a bomba. Mas ela não é, até porque a escrita em África tem séculos e séculos e séculos, seja na areia, seja em papel, seja nos corpos. Para além de inscrição, falando de letra mesmo, alfabeto, língua, idioma. E sinto que é uma horta aí que a gente tem que cultivar. Nessa nossa época, nessa nossa temporada, aproximar, mas sem confundir o que é escuta e o que é leitura, sabe? E aí tem muita sujeira, né? Muita escama aí, muita forçação. As pessoas às vezes podem pôr gíria, vocabulário num texto, ficar aquele pastel pingando óleo, sabe? A gente vai descobrindo, lapidando, fazendo. Só queria que vocês falaram aí de um tal de axé na escrita, né? Para vocês isso deve ser uma expressão comum, mas o que de fato significa isso? O que você acha que é? E axé, eu acho que é uma escrita que tem uma ancestralidade, que vai na tradição, mas que renova essa tradição, que tem esse lugar também da escuta, de estar na praça, no caso do seu axé, de estar na praça, de estar na quebrada e de reelaborar isso. Porque você tem uma elaboração com toda a linguagem da quebrada, com toda essa linguagem do córrego ali perto, de onde você mora, de São Paulo, mas é uma coisa que ao mesmo tempo, é São Paulo, mas é mundo, e você vai elaborando você vai elaborando uma poética a partir disso, de uma linguagem muito simples, mas é nessa simplicidade que tem essa sofisticação. E tem uma ancestralidade ali, uma ancestralidade que é de cultivo. Então, eu estou chamando de ancestralidade, especificamente na sua escrita, isso, assim, que é que me salta aos olhos quando eu leio, né, quando eu li Reza de Mães, Zumbi Assombaquém, quando leio também até seus textos que você escreve na revista, me fugiu o nome, né, no Suplemento Pernambuco. Então, tem essa marca tanto que quando você está escrevendo literatura, quanto quando você está escrevendo também os seus textos críticos, prefácio. Então, é esse lugar da escrita com axé, que tem jardim, que liga tempos, que eu estou chamando a escrita. E para você? É bom. Axé, no meu beabá, ele é irmão do segredo, né? Então, como que a gente troca e traça segredos com quem está lendo? Primeiro, a partir da folha de papel, porque ela pode ser uma asa, mas pode ser um muro também. Essa talvez seja uma das dificuldades da escrita ter axé. Sinto que ela pode ter se ela tem pulsação. Eu sinto que uma roda verdadeira, um xirê, uma roda de capoeira angola, uma roda de samba, que ela é um culto, ela é terapêutica, ela é de gargalhar,
ela tem elementos que a página não tem e não precisa ter. Porque se a gente quiser concorrer, a gente não vai chegar. Tem música, tem encontro, tem abraço, tem entoação. O axé é plantado e se esparrama, né? Então, que semente, que seiva que está numa caneta, que vai para a terra da página e pode frutificar nas pessoas. Essa é uma busca mesmo. Porque eu creio que a gente tem, ainda bem, uma majestade, né? Uma soberana oralidade, um corpo que é um mar de possibilidades. E o livro, a leitura, ela bebe aí e precisa se desgarrar daí. Ela precisa garantir mesmo como texto. Eu falo como pessoa que lê, né? Eu gosto muito de escrever, mas gosto mais de ler. Então, quando eu encontro essa luta, esse território, ancestralidade, essa teatralidade, essa sedução num texto, aí eu falo, honra o leitor, merece a leitora. Porque senão eu vou procurar e encontrar esse axé em outros banhos, né? Então, se ela tiver, é bacana, porque faz jus à nossa história. Você falou que gosta de ler, que referências que você tem de leitores? De leitores? De escritores. Tá. É porque eu tenho referência de leitoras também, pessoas que me marcam porque são leitoras, né? As pessoas Então fala de com quem eu ambas. dei aula, senhoras que me traziam leituras da Bíblia, que eu agradecia, festava de ler junto, pessoas que me traziam contos daquela coleção para gostar de ler. O grande leitor que me acompanha é meu filho, né? Com quem eu leio quase todo dia, leio em voz alta, ouço ele ler. Às vezes é uma orquestra, né? A voz dele lendo, até mesmo pelo ritmo. Então tem pessoas com quem eu li, e nos nossos movimentos nas Quebradas de São Paulo, lançar livro de prosa foi um desafio também, porque a poesia, o verso era muito marcante, muito presente. Então a gente teve que inventar umas táticas para ler junto. Então fazer as pessoas lerem o mesmo livro, juntas, encontrar essas pessoas depois no ônibus ou no bar e elas trocarem com você, porque elas conhecem algo que está no conto, seja a rua, ou pessoas parecidas, ou situações parecidas, mas também desconhecem, estranham o que a ficção sopra. E eu penso nelas quando escrevo, porque é nelas que eu quero dar o checkmate. Você falou do seu livro, do seu filho como leitor, e os escritores, assim, de nome. Você lembra escritores e escritoras que você gosta, ou que recentemente você fez alguma leitura que você indicaria? São muitos. É uma pancada. Eu admiro demais a obra da Toni Morrison. Demais. Toni Morrison, ela não é desse planeta, não. Ela apresenta, em todos os livros que eu li, uma apreciação do sistema racista, né? Do conjunto. Ela opta pela forma do romance para contar a história negra nos Estados Unidos, mas ela está longe de ficar passando pano, de fazer seguro para os personagens, sabe? Então, aquela pessoa que é injustiçada pelo sistema, a Toni Morrison sabe pintar o labirinto que ela é. Então você não vai ficar nem com pena, nem achando que ela é heroína. Isso no mínimo, né? Fora a própria forma melódica que eu vejo dela organizar os textos. É uma aula de vida ler a Toni Morrison. Eu gosto de ler a Toni Morrison, como várias outras pessoas, na rua, na calçada mesmo, no portão da minha casa. E eu vejo as pessoas que passam e vejo que o livro merece aquelas pessoas, sabe? Ou aquelas pessoas poderiam estar no livro. Elas poderiam entrar naquele parágrafo, porque os dois são verdadeiros e ao mesmo tempo mascarados. Mas não na máscara da falsidade, sabe? Não, na máscara que dá força para expressar o que você é no seu cotidiano mesmo. É ela, mas tem uma parte de gente. Tem muita gente boa. A Maryse Condé, Patrick Chamoiseau, a Conceição Evaristo, com quem eu troco ideias, né, há mais de 10 anos. É uma benção também. O Cuti. E pessoas, nossa, de muitos cantos. Ismael Cadaré, Hilda Hilst. Eu gosto de ouvir as pessoas, né? O João, mecânico lá da minha calçada, é um grande contador de história. Mestre Perna, Mestre Traíra cantando, Mestre Moraes, Dona Nessi de Toledo, cantadora.
São pessoas que fazem ficção também. São referências para mim. Você falou muito da Toni Morrison no sentido dela não passar pano, de apresentar contradições. Eu acho que sua literatura também é uma literatura que apresenta contradições, que se apresenta um negro que não é um negro essencialista. Você fala de assombros, estou te parafraseando, hein? Você fala de assombros, traquinagem, você fala de desejos, quereres, de contradições, mas você desmancha esse lugar essencialista e reducionista de uma identidade negra que foi criada. Eu acho que a sua literatura tem muito disso, Alan, de jogar a contradição. Eu gosto muito especificamente de um capítulo, né, que chama Batata Doce e Bombons, e Bombom com Larvas, que está no Zumbi Assomba Creme, que é a história do Candé, que está assando uma batata doce, na solidão ali de menino preto, de entender sozinho revide, de entender sozinho as reelaborações dos traumas. E você termina o livro falando assim, e ele termina o livro desfrutando dessa batata doce sozinho, e você termina o livro, né, o narrador, perguntando se fosse no Quilombo, ele partilharia feliz? Eu gosto muito dessa pergunta no final desse capítulo, que aí eu acho que você já está colocando uma questão aí que eu acho importante quando a gente pensa em negritudes, pensa em contradições próprias de quilombagem, quilombismos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Talvez tenha sido necessário a gente, nas artes, nas políticas, criar uma figura que está sempre revidando, ou que está ligeira, com o nariz sempre aprumado naquele norte, diante do sistema mais porco que a gente pôde encontrar, né, no dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você acorda, porque no sono também tem muito terror, né, racista. Mas, ao mesmo tempo que isso traz uma consciência, ela talvez limita uma subjetividade. Ter uma consciência do canto, da roda, da cidade, não é a mesma coisa, exatamente, do que ter uma subjetividade preta. A subjetividade, eu acredito que vem com o linguajar, com o encontro. De um lado, seria uma pena, né? A gente não faz mais que obrigação, que é ir além do carimbo. Aí o carimbo fica tão marcado que ele passa a ser natural e normal. Então, as perguntas também acho que são muito antigas. Eu ouço pergunta desde pequeno. Acho que aprendi isso na rua, em casa. As pessoas faziam perguntas irônicas, né? Perguntas que a resposta óbvia já está dada. Só que se está no escadão, se está numa roda, você tem que inventar uma outra resposta que seja uma pergunta para continuar o diálogo. Senão você está enforcado. A capoeira, Angola e as artes pretas criaram, por exemplo, uma estética musical que entre várias marcas tem a da pergunta, né? Canto-resposta. Então a pergunta é nossa. Uma das formas mais antigas de fazer arte da palavra em Angola, Congo, é a das adivinhas. É uma pena que, ao contrário, hoje em dia a gente tenha tanta exclamação, né? Tem tanta certeza que esfarela rapidinho. E as pessoas que eu conheço vivem fazendo perguntas. Não são perguntas só de insegurança. São perguntas se é melhor ir para o lado da praia ou se é melhor ir para o lado da cachoeira. Se é melhor comprar pão naquela padaria ou se é melhor comprar banana naquela feira. E no caminho da feira você vai encontrar, né, as pessoas que estão ali, que são pessoas que querem que você caia, pessoas que querem que você levante, pessoas que querem te ouvir, pessoas que querem, ao contrário, só falar e você só está ali realmente para ouvir. Então, as perguntas são nossas. Mas eu compreendo que a gente também precisa de, em alguns momentos, um punho cerrado. Em alguns momentos a gente precisa fechar a cara e partir para cima. Mas o sorriso engana os inimigos, né? Então, a ironia, a graça,
É uma grande dúvida para mim o humor. Nos últimos tempos eu venho falando bastante disso, procurando entender como a gente é capaz de fazer humor com o pé na vala, né? Desviando de bala, lidando com a hipocrisia e para se entender mesmo. São tantas fontes, né, literárias. A batata doce é porque eu faço bastante fogueira no quintal com o Daruê, sempre fiz, mas com o Daruê mais agora, meu filho. E fazer a fogueira é ir buscar a madeira, né? Fazer a fogueira é fuçar os cantos do bairro e é ver nascer a brasa, acompanhar aquele outro tempo, que é o tempo do fogo. E ali você faz 1000 perguntas para você também. Isso que a biblioteca, não sei se ela dá pra gente, acho que a biblioteca dá outros fogos, né? Só estou lembrando aqui da batata doce. Em Amada, da Toni Morrison, tem muito o assar a batata doce, comer a batata doce. Você falou que gosta tanto dela, né? E, na verdade, eu estou relendo o Amada e essa batata doce aí me ligou ao Candê com essa batata doce, que é sempre a batata doce. Você tem muito a batata doce com você, né? O fogo vem da árvore, né? Quando você olha uma árvore, você pode ver uma canoa, você pode ver um atabaque, você pode ver o fogo. E a Amada leva uma árvore nas costas. Exato. A árvore também é uma forca, a árvore é a cruz. A encruzilhada nos acompanha há muito tempo, né? Jesus está lá, de braços abertos na encruzilhada, do chão até as estrelas. Sim. Alan, e vamos falar um pouquinho do seu livro Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, que é sobre a sua experiência de educador na periferia, né? E, inclusive, você como ativista cultural, você foi organizador do selo Edições de Toró, de literatura periférica. Conta pra gente aqui, né, para os nossos telespectadores, como que foi e como que você avalia hoje essas experiências. Tá. São duas coisas distintas, mas são remo da mesma jangada, né? A Edições Toró nasce no nosso movimento de literatura das periferias de São Paulo. A gente editou uns 20, 25 livros de autoras dos bairros mesmo, longe do centro. E a onda da Edições Toró era procurar autoria, para além de coletâneas, e a gente lançou a Quins Quintê, Maria Tereza, Dinha, Fuzil, Ridson do Gueto, Elisandra, lançou bastante gente. E a onda dos livros serem obras de artes plásticas. Então, nossos livros tinham lombadas com panos, eram caixas de presente que vinham com giz de cera para colorir o livro. Às vezes a gente criava uma tipografia. Todos os livros tinham um dendê, porque a gente ainda tem, e naquele momento talvez tivesse até mais, um povo com receio de segurar o livro, né? O livro humilha muito. O livro, a caneta pode pesar mais que a enxada. Pegar um livro e falar, lê aí, a pessoa ter vergonha de ler porque acha que lê mal. E a gente, ao mesmo tempo, estava num movimento muito forte de recitais. O Silvio Diogo, mineiro, meu compadre, que faleceu há uma semana atrás dessa entrevista, foi chave para fazer. E a Edições Toró floresceu junto com o movimento de literatura periférica. Hoje tem muito mais selos, fazem também um trabalho lindão. Já a Pedagoginga foi quando eu, que estava entranhado nos recitais, 25 horas por dia pensando naquilo, organizando aquilo, eu senti um limite, porque talvez tivesse entrado demais no espetáculo. E o espetáculo, às vezes, ofusca a compreensão da gente. A forma espetacular, o holofote, o microfone. Apesar dos muitos ganhos que tem, eu também me formei como pessoa indo ver jogo e vendo show de rap, mas tem uma diferença entre a roda e o palco que às vezes, que é as palmas do público, mesmo que não seja sincero com o seu público. Que o que importa às vezes é a palma, mas não está tocando no nervo mesmo. E aí eu fiquei um pouco preocupado com isso, ainda acho muito importante, é um movimento negro educador, para trocar ideia com a onda que há muito tempo muitas pessoas falam e agora foi sintetizada
pela Nilma Lino Gomes. Né? É a professora aqui da Faculdade de Educação, né, que lançou Sangue esse bom, livro. inteligente, uma fonte. E Pedagoginga foi quando então eu pedi licença e fui organizar cursos, procurando uma didática, procurando uma pedagogia que contemplasse nosso anseio por temas e por formas que colaborasse com aquele movimento social de arte e educação que é muito quente, não só na Zona Sul de São Paulo, porque a gente foi fazer isso também nos outros extremos. E isso tem muita coisa de rastro, que é essa união, essa trança entre pessoas de lados totalmente diferentes da cidade, daquela anomalia gigante que é a cidade de São Paulo. Pessoas que atravessavam da cidade de Tiradentes para o extremo sul de São Paulo, de um extremo leste para o extremo sul, instigadas a estudar junto, né? E a Pedagoginga trazia nossos temas, foram uns 10 cursos, a gente organizava 6 sábados, todas as tardes, aquela turma comprometida a estar, e colava todo mundo, professora, ladrão, marceneiro, vagabundo, atriz, açougueiro, capoeira, e estudava junto. Nesse momento também, foi um pouco antes ou foi durante os meus estudos no mestrado. Acho que foi por aí. E estava fazendo programa de rádio e escrevendo. Então, aquela proposta educativa não pensava só numa sala de aula, né? Porque os cursos iam para a beira do córrego, iam para as rodas, e a gente estava afim mesmo de compreender a nossa presença, tanto na história da escola, como na história dos bairros e na história da inteligência e da sensibilidade. De certa forma, então, Pedagoginga remete para uma ruptura com modelos tradicionais pedagógicos, centrado no que a gente chama aqui na academia de eurocentrismo, né, para um modelo assim, mais emancipatório, por aí? Não é uma ruptura. A gente pega na mão também. A gente está banhado. O que é ruptura e o que é pega na mão? Ruptura seria a gente falar isso aqui, que a gente já fez na escola, não entra. Por exemplo, não vamos a livro, não vamos à lousa, não vamos sentar numa onda de querer... Não vamos mais tomar sol, então, cancela o sol também. Cala essa lua nada, vamos começar tudo do zero. Imagina, na escola, primeiro que se a gente fizesse isso, a gente não teria reverberação. Talvez fosse um disfarce estéril de suposto radicalismo, né? Então a gente dialogou, inclusive, por exemplo, com o que a gente chama de escola, quando a gente pensou as disciplinas geografia, quando a gente pensou as disciplinas biologia, mas a gente tentou trançar, né? O que aí sim o eurocentrismo chama de interdisciplinariedade e que já é marcante há muito tempo. E não é porque é marcante há muito tempo, não é pelo pioneirismo que é importante, né? É pela forma como aprofunda e como cria teias com os saberes. Então, emancipação sim, mas principalmente buscar encontrar formas de partilhar saberes, né? De gerar ali na hora. Como é que a gente está compreendendo relações de gênero em Moçambique, pensando nos tecidos? Então a gente tinha aula teórica, oficina e teoria eram namoradas nos cursos. Ok. Chegamos ao final do primeiro bloco do Literafro Entrevista. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já! Bom, falar sobre Alan Santos da Rosa, mais conhecido como Alan da Rosa, é sempre um prazer. Alan nasce em Taboão da Serra, em 76, e tem toda uma trajetória artística e ideológica comprometida com a literatura afro-brasileira. Alan é historiador, é pedagogo, é capoeirista e já trabalhou com várias outras atividades. Foi ator de rua, editor de um selo, o selo atuou no Cooperifa e tem todo um trabalho voltado para a questão das ancestralidades, das identidades negras. Tem um trabalho muito específico que aparece na sua literatura, e aí, tanto na sua literatura como ficção, como poesia,
como teatro, um trabalho que fala sobre as relações do negro na sociedade. Alain tem entre os livros que ele publicou, Vão, Zagaia, Zumbi Assombra Quem, foi indicado pelo prêmio Jabuti. Tem também o livro Reza de Mãe, que é um trabalho bem interessante em que ele faz uma trajetória que também nos faz pensar na trajetória de vários negros e da situação dos brasileiros em si. O trabalho do Alain da Rosa, de alguma maneira, ele ultrapassa a questão de ressignificar a literatura negra, porque ele atua também como entrevistador, como radialista e sempre procurando fazer com que a sua arte possa extrapolar outros lugares. É interessante pensar que o Alain da Rosa, ele tem atuado de uma forma múltipla, pensando em possibilidades de fazer com que sua arte possa propagar em vários outros estados, em vários outros países. O Alain é sempre convidado para sarau, para roda de conversas, para roda de poesia. E é interessante pensar que a sua escrita, de alguma maneira, tenta uma linguagem que é muito peculiar. É uma linguagem que dialoga com o jovem e dialoga também com os sujeitos que, de alguma maneira, integram o seu lugar de fala, a sua comunidade. É interessante a gente poder pensar nisso, como o seu trabalho consegue demarcar esse lugar, o lugar que tem a ver com as suas origens, mas de uma forma que também é amplificada. E isso eu acho que tem a ver com todo o trabalho que ele tem como arte educador. O Alain da Rosa atuou como professor da EJA, dos jovens e adultos, e ele maneja essa linguagem muito bem e ele faz com que essa linguagem apareça também na sua enunciação escrita. E outra parte que também merece destaque tem a ver com o seu trabalho no campo do teatro. O Alain da Rosa, ele tem um texto muito interessante que foi premiado, que é o da Cabula. É um texto que fala de uma mulher que pensa e que quer se alfabetizar. E alfabetizar para ela é a possibilidade de adquirir um outro mundo, um outro espaço que se dá a partir da letra. E é interessante pensar porque a letra é um veículo muito importante na palavra do Alain, na arte do Alain. E é interessante pensar como que essa personagem, ela divaga entre o onírico e o seu presente, né, na periferia, e isso tudo se dando a partir da questão do estudo. Vale ressaltar que o Alain da Rosa também integrou e trabalhou com coletivos na questão da dramaturgia. Ele construiu com o Grupo Espanca a dramaturgia do Passarão, um texto bem interessante que teve aqui em Belo Horizonte, daqui do Grupo Espanca, daqui de Belo Horizonte, que de alguma forma também circulou para outros estados do Brasil. E é interessante pensar que essa linguagem, esse trabalho, esse jogo que ele faz com a linguagem também aparece nas personagens quando ele traz para o palco. O Passarão, por exemplo, é um trabalho que foi pensado para ser executado na rua, né? Aqui em Belo Horizonte foi executado na rua Arão Reis, e aí é como que ele desloca as personagens para poder trabalhar com esse espaço urbano, com esse espaço das cidades, do centro, da periferia, desses deslocamentos em que os sujeitos se veem enfrentados no cotidiano. É muito interessante a gente poder pensar e lembrar que o artista, ele tem um papel social muito importante. E eu acredito que no trabalho do Alain da Rosa, essa necessidade de exercer o ofício da escrita funciona como um exercício de função
sociopolítica ideológica. Ele tem esse trabalho, esse diálogo de poder repensar e trabalhar essas funções sociais a partir de uma perspectiva que faz com que os sujeitos se vejam enfrentados na cena, no cotidiano e no mundo. Estamos de volta com o Literafro Entrevista. Vamos retomar o nosso bate-papo com o escritor Alan da Rosa. Soraya, você é formada aqui, né, no Teatro Universitário da UFMG. Você também é atriz, é pesquisadora do teatro afro-brasileiro. E com certeza você sabe que o Alan, né, o Alan da Rosa, né, nosso entrevistado de hoje, ele é o autor de Da Cabula, que é uma peça teatral que ganhou o Prêmio Nacional de Dramaturgia Negra Ruth de Souza em 2008. Sim. Então, Alan também envereda pelo teatro, né, faz dramaturgia. Então, a gente queria que você falasse um pouco, Alan, na verdade, do processo da Cabula. Eu vou emendar 3 aqui, porque tem coisas interessantes, tem coisas também bem recentes que você fez. Então, falar um pouquinho do processo da Cabula. Tem o processo do Passarão, que foi o último espetáculo do Espanca, do qual fazia parte também, foi dramaturgo do Passarão. E também queria depois que você falasse, pegando um emendo de tudo, do Farinha com Açúcar, porque eu sei também que você foi um dos 12 entrevistados para tecer a dramaturgia que o Gé usou ali, o Gé do Coletivo Negro de São Paulo. Ele usou algumas entrevistas para tecer também a dramaturgia do Farinha. Acho que é um pouco diferente. Ali vai falar mais sobre dramaturgia, sobre masculinidade negra. Mas vamos começar assim. Eu vou, na verdade, me organizar mais. Fala um pouquinho da Cabula e do Passarão e depois a gente passa para o Farinha. Da Cabula, faz tempo, né? Que Da Cabula eu escrevi enquanto dava aula no Núcleo de Consciência Negra na USP, com uma turma de senhoras que trabalhavam na USP e próximo. E a história da minha mãe também, que foi aprender a ler ou fazer 2º grau já supletivo, bem mais velha. É uma história de uma senhora que não sabe ler, mas escreve, né? E ela é vendedora ambulante. Filomena, né? O nome da personagem? Filomena da Cabula. Escrevi na rua, escrevi na cozinha e finalizei no Ano Novo, na noite de Ano Novo. A forma teatro, ela privilegia a voz de quem fala, né? Mas eu escrevi pensando também nas rúbricas. É um texto que eu pensei, se possível, tanto para quem lê o livro, como para quem encenasse. Eu tentei encontrar um meio de campo em que fosse uma leitura e fosse também um oriente de cena. E tem uma outra peça que eu escrevi, ainda inédita, escrevi agora ano passado, chama Galpão de Espera, que já é totalmente diferente, sobre integração preta no mundo do trabalho, com as personagens que não me deixam em paz, 5 personagens ali. Foi talvez o trabalho mais forte para mim, pessoalmente, que eu tenha feito quase 2 personagens ali. É bem diferente de escrever junto com um grupo, como eu escrevi com os Crespos e como eu escrevi aqui com a Espanca. Porque a gente aqui parte de demandas, né? Dialoga com a direção diretamente, cria às vezes mais dos atores também, né? Cria às vezes junto com os atores, com as atrizes. Em alguns momentos a gente tem que lidar com limites que o próprio ator coloca para si, né? Às vezes a gente está lidando com a ideologia de um ator que tem muita razão e às vezes tem pudores ou formas de compreender a arte que não são a sua, então tem que dialogar. Às vezes a pessoa quer mesmo um texto que arregace o sistema. E ela acha que o texto que arregaça o sistema é o que vai gritar que tem que derrubar os muros.
E às vezes você pensa que o que vai abrir as frestas no muro são apresentar as fraquezas de um personagem. Às vezes você lida com um ator que não quer fazer o papel de um assassino. Aí você tem que falar, mas o ator não é um assassino. Você não precisa ser um assassino para encenar um assassino. E criar junto é outra história. Eu fiz uma peça com os Crespos que o tema era rebeliões, revoltas e revoluções negras. Eu era o orientador teórico e passei a dramaturgia. É um prato cheio para chavões. É um prato cheio para o previsível. Esse era o desafio. E a gente foi desenrolando junto, às vezes de uma forma mais macia, outras horas tá quente, e maturando como que esses personagens podem vir. Para mim, é marcante um texto que eu fiz por um ator chamado William Simplício, um rapaz com quem eu até comecei a fazer outra obra sobre o Itamar Assunção. O William Simplício é pernambucano e eu dei para ele um livro chamado O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, sobre a Revolução Haitiana. E atores e atrizes são gente fascinante, né? Eu sinto saudade. E lidar com os estímulos, lidar com as sugestões, é diferente quando você está lidando com ator e atriz. Porque ele já pega aquilo ali, nem está pronto para comer e ele já faz um bem bolado e quando você vê já veio até com a sobremesa. E aí você fala, não, a gente vai colocar outro ingrediente aí. O William leu O Reino deste Mundo e ele estava pensando em fazer um personagem que degolasse os fazendeiros brancos. Aí a gente foi para outra onda. Eu falei, mano, isso aí é muito óbvio. Vamos para os pés. E aí o William Simplício encenou uma pessoa que até hoje a gente não sabe se ele era um quilombola revolucionário ou um traidor. Que hora que ele levanta? Ele levanta porque os donos da peça falaram para ele que ele ia ter que... Ele era pedreiro e sapateiro. Ele ia ter que criar uma parede e enfiar o filho dele dentro da parede se ele não delatasse onde era o quilombo. E aí ele se levanta. Será que ele é um revolucionário? Mas eles fizeram isso porque antes ele tinha delatado o quilombo. Então é uma pessoa que tinha confiança dos grandes fazendeiros. A busca era essa encruzilhada mesmo, que não está na moral do mocambola, está sempre contra o sistema, e nem aquela pessoa que é mau caráter e traidora por natureza. É um exemplo. Então, poder fazer isso, e aí ter que dialogar com as expectativas ideológicas, inclusive, com as vontades das atrizes, dos atores, é um nó molhado. Mas aí a gente desenrola, é bom. A peça que eu escrevi agora, chamada Galpão de Espera, em 2017, ela também traz uns dilemas, né? Porque fazer teatro, num momento em que geralmente os grupos procuram fazer seus textos, faz você pensar até em, vou mexer nesse texto, vou deixar ele em outra forma e publicar ele como prosa. Uhum. Às vezes não. Às vezes aparece gente, por exemplo, o Reza de Mãe, ela vai estrear em 31 de janeiro de 2019. É um livro de contos que a Carmen Luz e a companhia lá dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, viu. Ela é imaginária mesmo, a Carmen Luz é visionária, e ela já viu aquilo em cena, musicado. Então a obra que eu escrevi para teatro não foi encenada, e os contos foram. E tem, então, agora, se a gente pensa no Farinha com Açúcar, queria que você falasse um pouco dessa experiência de ser um dos 12 entrevistados pelo Gé de Oliveira, que é do coletivo Coletivo Negro. Porque, na verdade, a Farinha puxa para falar um tanto sobre masculinidade negra. Na verdade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o equilíbrio precário dessa masculinidade. Falasse um pouco sobre esse lugar de masculino, né? esse seu lugar de homem preto periférico que está pensando as contradições, os sonhos, os assombros. Eu li numa entrevista sua, no Suplemento Pernambuco, que você chama isso de um equilíbrio precário da masculinidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, passando esse processo da entrevista com o Gé. Tá.
eu não sinto que o equilíbrio precário é algo próprio da masculinidade. Eu acho que a concepção do ser humano é estar em equilíbrio precário. A ginga é isso. A gente encontra a plenitude da ginga quando você descobre que está num fiapinho de cair. É a possibilidade Aí do tropeço. você se enche de alegria, aí é o entusiasmo. E tem que se deixar chegar nessa beiradinha do abismo, senão a gente não sente isso. É elementar. Esse equilíbrio precário está a cada instante nas decisões que a gente toma. Acho que é do ser humano. O Gé Oliveira me entrevistou com mais 11 pessoas, homens pretos, que vêm das periferias da cidade. A peça do Gé é uma celebração à obra do Racionais MCs, que é importantíssimo para mim e para milhões de pessoas. O Mano Brown, nossa, a obra, o momento, a força do rap para a gente foi cavalar, principalmente quem passou a adolescência nos anos 90 na periferia de São Paulo. Guerra Civil, cadáver para comprar pão, pula, passa embaixo, eu tenho presidiário a roda na família. Então era algo que dialogava com a gente, com a unha dentro da costela, né? O Gé entrevistou a gente, pessoas que pensam bastante diferente, pessoas de gerações diferentes, e criou uma estética que traz musical, que mescla memórias familiares dele com memórias nossas. É um estilo dramatúrgico próprio. É marcante também dos grupos de teatro negro de São Paulo, o que está acontecendo agora, que é celebrar ou parodiar grandes obras já passadas. No caso, o Racionais, mas agora, talvez seja datado, talvez a gente assistir essa entrevista daqui a anos, não sabe onde vai dar, mas fazer leituras do Plínio Marcos, do Gianfrancesco Guarnieri, do Chico Buarque, né, pretejando. Isso indica algo sobre dramaturgia. Indica uma escolha, indica uma ausência e indica também essa forma, que é revirar o tapete para mostrar o avesso, né? A gente vai saber disso só depois. Na verdade, acho que você já falou um pouco sobre esse equilíbrio precário da masculinidade negra. Tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que não têm nenhum pingo de insegurança, tem pessoas que cultivam a hipocrisia por escudo, tem pessoas que sentem falta de ser valorizadas, tem pessoas que têm uma flecha numa mão e uma pluma na outra, são pessoas que rodam as madrugadas trabalhando, né? São pessoas que têm problema do coração, são pessoas que são violentas por formação, são pessoas que são agressivas consigo mesmas e depois que já quebrou o espelho todo, vai procurar um inimigo. Cansei de ir em jogo e meu time estava perdendo e a gente saía quando era adolescente querendo matar o adversário. Vixe, isso era natural que nem tomar água. E o que a gente tem de referência? Mas também tem muita ternura. A gente, quando começou falando de literatura, identidade fixa e não olhar as contradições, eu acredito na literatura por causa disso, porque ela é capaz de ir para além dos slogans militantes, que eles não dão conta. E às vezes a gente tem razões e perde as razões quando vê sempre uma vidraça para se quebrar. E isso é um grande limite para a compreensão da humanidade. Eu só acredito na literatura por causa disso, porque ela é uma forma de compreender o ser humano. Isso eu aprendi e é o primeiro farol quando eu leio e quando eu escrevo. Sinto, então, que a arte, que não dá aplauso, porque ela não vai falar os slogans que estão na bola da vez, ela vai servir para isso, para frutificar outras formas de compreender essas pessoas. Na várzea também, cansei de ver os mais brutos saírem que nem um cachorrinho de pelúcia. Cansei de ver aqueles caras mais tímidos liderar 10 caras, peito de aço. Cansei de ver pessoas numa torcida conseguindo serenar o ânimo de mais de 30. Então, nesses momentos, né, vi gente que já nem está aqui,
que você não dá nada, aquele último a falar e que na hora que precisa entra com o cara ensanguentado dentro do hospital, já todo desmanchado de sangue. Então as pessoas são muito mais do que qualquer slogan dê conta, né? A fragilidade, ela lida com condições materiais, mas é da condição frágil também, é da goteira que vem uma enchente, né? É da fome que vem a estiga de ir atrás da comida. Eu boto fé na literatura por causa disso. A obra do Brown e do Gé alumia bastante, e é bastante ousada, porque seria fácil, por exemplo, crivar ela pelo que ela não traz, pelo que as pessoas gostariam que a obra trouxesse. Então eu vou reclamar desse amarelo porque ele não tem nada de marrom. Eu vou na praia e falar, poxa vida, hein? Não está nem nevando. A obra do Gé é muito bacana para mim por isso. Tem questões estéticas ali que eu debato com ele que eu falo, ó, Gé, não curti essa parte. Essa parte aqui eu acho que não está no mesmo nível, eu estava agarrado, de repente me soltou. Mas ele mostra isso, e a obra do Racionais traz isso, né? Dentre todas as quadrinhas que a gente aprendeu, uma das mais fortes para mim do Brown, alta literatura, é quando ele fala periferia, corpos vazios e sem ética. Lota os pagode rumo à cadeira elétrica. Então você tem que estar dentro para falar isso. E tem que ter coragem para falar isso, porque você está no pagode, na periferia, na cadeira elétrica. Alan, eu queria retomar a questão do teatro, né? Você falava agora há pouco de peças teatrais. Queria a sua opinião, se você vê o teatro negro como formador de leitores, né? Para a leitura negra ou afro-brasileira. E queria também até emendar aí, né, com uma segunda questão, porque você também contou para a gente no primeiro bloco que você fez parte do movimento de literatura periférica de São Paulo, e eu queria que você falasse, então, um pouco também dessa ideia de uma literatura periférica ou marginal, e quais que seriam, então, essas diferenças em relação à literatura negra ou afro-brasileira. Queria retomar essas pegadas aí com você. Primeiro você falou do teatro como formador de leitor? Sim. Você acha que tem um papel? Diretamente, não. Conheço muita gente que vai ao teatro que não lê livro. Conheço gente que faz teatro que não lê livro. E conheço gente que lê e não faz teatro. Eu entendo que a arte, ela apresenta uma educação de sensibilidades. Educação de sensibilidades, na cozinha você pode ter também. Perceber a poesia da vida, sabe? E isso pode te instigar a ler, mas não necessariamente. Eu conheço muita gente que faz teatro e que não lê, e que até fala, poxa, devia ler mais. Olha, comecei a ler, não por causa do teatro, porque o teatro e o livro e a música abrem a cabeça da gente. Eu acho que o teatro forma leitores e que nem a literatura forma público de teatro. Mas podem estar ligadas. Podem estar, né? Tem gente que devora teatro e leitura. O movimento de literatura periférica é a gente mesmo. A gente começou se percebendo com vivências comuns, pessoas que passavam por um tempo próprio, né, das vivências da periferia de São Paulo. Tomar muito cuidado também, periferia pode ser uma palavra vitrine, pode ser uma palavra para engabelar, para vender no shopping, para fazer programa de televisão, qualquer palavra. Negro também. Tudo. Teatro, escada, férias. Só que essas palavras são muito fortes para a gente, né? É uma tatuagem na veia. Tem hora que você quer largar a favelice até, mas ela forma você. E a gente aprende a ver as coisas assim. E ela influencia, mesmo que você não queira. Então o movimento, se a gente puder chamar de movimento, juntou muita gente que escrevia poesia, algumas pessoas mais que escreviam ficção. E a circulação foi comum, começamos a criar nossos canais de troca, de edição, a edição Estoró, como eu falei, vem aí. E sobre literatura negra e periférica? Eu queria que você fizesse um contraponto, se é que é contraponto também, o que está sendo dito aqui como nomeado, né?
levando em consideração tudo isso que você coloca em relação ao significado das palavras, o que elas podem simbolizar ou não, se existe alguma diferença ou não, ou se existem diferenças, quais seriam elas em relação a esses termos mesmo, né, que não se esgotam nas palavras, evidentemente, mas que são vivências, né, que estão aí, né, colocados enquanto termos mesmo, assim, o que a gente está aqui, então, no primeiro momento, nomeando como literatura periférica, com o que a gente aborda aqui, inclusive, no programa, né? A gente convida autores, produtores de literatura negra ou afro-brasileira. Olha, o periférico tem a ver com a nossa distância em relação ao centro, na cidade de São Paulo. E isso apresentou contextos e cotidianos, e a gente já percebia que a maior parte das pessoas que moram nos nossos bairros não é branca. Mas isso não quer dizer que a pessoa pode ser periférica e branca ou que todo preto tem que morar na periferia. Não. Agora, quando a gente mescla essa vivência e descobre que tem uma história econômica, material, psíquica, que vai empurrando as pessoas para morar cada vez mais distante do centro da cidade, a gente descobre que isso tem a ver com o racismo brasileiro. E os bairros estão vivos, né? A gente tem nossos centros próprios, a gente tem outros ritmos de vida em relação ao que a literatura aqui em São Paulo, a gente percebe que é feita nos bairros do centro ou da classe média, apresentam. Tem uma parada que é a periferia, tem favela no centro também, no Glicério. A periferia, ela te apresenta um cheiro que no centro da cidade não tem. Alguns cheiros. Quais? Cheiro do córrego, cheiro de vala. Cheiros, tá aí, tá no ambiente. Helicóptero passa direto, helicóptero da polícia. É difícil, no centro vai passar o helicóptero dos barão, né? Em São Paulo, que é o maior tráfego também, de helicóptero, maior que Nova York, é outra, a paisagem sonora é outra. Mas esse é um debate que a gente teve há muito tempo já. Não precisamos limitar nada. A pessoa pode morar onde for e escrever o que ela quiser. Escrever a história da estrela que chupa drops de hortelã. Ela não precisa ter limite, nem temático, nem estilístico, sabe? Mas existe mesmo, é muito irradiante essa percepção, e que o rap, eu acho que funda na voz, que é falar de onde a gente está falando lá de longe, né? Hoje em dia até a gente teve a inauguração, o metrô ficou 20 anos para inaugurar, e inaugurou a ligação do Capão Redondo com o metrô Santa Cruz. Agora, e as pessoas me falaram comovidas, chorando. Encontrei a poeta, minha irmãzinha Jennifer Nascimento, ela falou, não, eu fiquei comovida que agora a gente chega em 40 minutos no centro. Entende? Não é porque chegou no centro, chegou na Disneylândia, pelas possibilidades de encontro. Porque o centro é muito importante para a gente. O centro é o lugar onde eu vou encontrar muita gente de outras beiradas. E as madrugadas no centro podem ser comuns, entende? Mas, não, conheço várias pessoas que escrevem, que questionam isso, porque a pessoa preta não precisa estar ali. Ao contrário, cada vez mais eu gosto de pensar quem anda nas fronteiras. Você está entre o centro e a periferia, você está entre a universidade e o subúrbio, entre o Brasil e o Atlântico Norte, mas você tem essa marca na sola, que não é uma desgraça, ao contrário. É que nem a língua que a gente tem, né? A língua que a gente leva tem muito, muito, muito da infância, tem muito da sua adolescência. E, às vezes, parece Israel-Palestina mesmo. Eu estou ali na minha calçada, ou estou em outras. Aquelas pessoas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas pensam, que é muito variada, não é a mesma forma que as pessoas pensam no centro. Até porque as favelas no centro, as periferias no centro, têm acesso a outros mundos, né? O Alan, infelizmente, o nosso tempo terminou. E nós chegamos ao final, então, do programa. E nós agradecemos, então, a presença de você, Alan da Rosa, e de você, Soraya Martins. Obrigada. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro.
Acesse também as redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.